Bom, então vamos comentar nesse vídeo sobre as principais novidades do mundo da tecnologia desses últimos dias. Vamos comentar sobre o documento da OpenAI que foi publicado aí recentemente, comentando sobre a estratégia deles e parceria com o governo americano em relação ao avanço da IA. E parece que tá ficando cada vez mais claro que essa questão da inteligência artificial é uma questão de segurança nacional para muitos governos, o que é uma coisa bem interessante. Vamos comentar também sobre a fala do Mark Zuckerberg, que em breve os engenheiros de nível médio, os programadores da Meta, vão ser substituídos por IA também. E isso tá gerando toda uma polêmica aí na internet. Tem um monte de gente comentando sobre isso. E vamos comentar também sobre o que é necessário aprender nesse mundo de IA para quem quer seguir carreira nessa área, né? Quem quer aprofundar o conhecimento em ciência de dados, mas focado nessa parte de IA. Tem uma lista aqui com tudo que tu deveria aprender para estar atualizado nesse tema. Bom, então vamos falar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Bom, nesses últimos dias, a OpenAI publicou esse documento aqui. Um PDF, chamado de AI in America. E essa imagem aqui foi gerada com o DALL-E 3. Sim, eles comentam sobre isso lá no final. Mas assim, basicamente esse é um documento onde eles comentam sobre o objetivo da OpenAI, principalmente em relação ao governo, em como que a OpenAI como empresa pode ajudar as pessoas nos Estados Unidos. Então eles comentam que a IA vai acelerar, por exemplo, o desenvolvimento de medicamentos ou de descobertas científicas nos laboratórios nacionais dos Estados Unidos, ou que vai ajudar professores a criar aulas de forma personalizada, ou que ainda vai proteger os militares americanos, e que vai permitir que artistas consigam ter mais criatividade, e também que vai fazer governos locais serem mais eficientes. Então assim, eles fizeram esse documento aqui com foco realmente em como que a OpenAI pode estar apoiando o governo americano, ou como que essa inovação da inteligência artificial vai estar ajudando o país, a América. E aqui eles comentam, né, que eles acreditam na América, porque a América acredita na inovação. E que o CEO deles, né, o Sam Altman, vai estar indo para Washington, D.C., em 30 de janeiro, para comentar junto com pessoas do governo sobre os avanços da IA e como que isso pode trazer ali um crescimento econômico. E é curioso que nesse documento eles vão realmente direto ao ponto, usando os argumentos de que o governo americano tem que apoiar a OpenAI, apoiar essa inovação da inteligência artificial, para conseguir se proteger dos concorrentes ou de outros países. Olha só isso aqui. Por exemplo, eles comentam que os chips, os dados e a energia e também os talentos é uma coisa chave para ganhar nesse mundo da IA. E que essa é uma corrida que a América, né, que os Estados Unidos precisam vencer. Uma frase bem profunda essa, né? E eles comentam aqui que existe estimados aí 175 bilhões em fundos globais que estão esperando para serem investidos em projetos de IA, e que se os Estados Unidos não atrair esses fundos, eles vão fluir para projetos chineses, e que isso iria aumentar o poder do Partido Comunista Chinês. E aqui eles comentam também que a OpenAI já deu alguns passos nessa direção, nessa proximidade com o governo americano. Que eles fizeram ali, por exemplo, algumas parcerias com o Laboratório Nacional de Los Alamos, né, o laboratório responsável pela questão nuclear dos Estados Unidos, ou também com o Laboratório de Pesquisa da Aeronáutica. Então assim, esse é um documento que deixa bem claro que a OpenAI está focando agora em se aproximar mais do governo americano, de não ser apenas uma empresa, uma startup que cria produtos de inteligência artificial, mas em se aproximar do governo, né? Colocando como se essa tecnologia, como se a IA, fosse realmente uma questão de segurança nacional. E assim, nesses últimos dias, por exemplo, a administração Biden, eles divulgaram que parte do território federal dos Estados Unidos vai dar lugar para data centers de IA. Sim, tem aqui o comunicado oficial da Casa Branca falando sobre esse assunto, de que os Estados Unidos querem avançar como liderança na questão de infraestrutura da inteligência artificial. Eles comentam aqui, né, isso aqui é o próprio governo falando, de que eles querem realmente criar a infraestrutura da próxima geração da IA, e que isso seja nos Estados Unidos, e que é uma questão de segurança nacional, e que essa parceria entre o governo e a indústria vai garantir que os Estados Unidos continue como a liderança na era da IA. E até outros governos também estão fazendo esse mesmo movimento. O Reino Unido, por exemplo, divulgou aí essa semana que eles têm o objetivo de criar um competidor da OpenAI internamente e que eles querem se tornar os líderes da inteligência artificial. De que o governo do Reino Unido quer aumentar a capacidade dos data centers para ajudar os desenvolvedores que estão criando aí modelos de IA e que eles querem então realmente aumentar a capacidade computacional do Reino Unido. Então é curioso, né? Porque os governos estão realmente vendo a IA agora como sendo uma questão de segurança nacional. De que esses modelos podem moldar o nosso futuro e os países estão se posicionando de forma que isso aconteça internamente. E assim, nesses últimos dias surgiu essa matéria aqui do Mark Zuckerberg, que ele comentou que a IA pode em breve substituir os engenheiros de nível médio, né, os programadores médios do Meta, e um monte de gente começou a comentar sobre esse assunto. Ele comentou que provavelmente em 2025
a Meta e outras companhias também terão uma IA que efetivamente será como se fosse um engenheiro de software de nível médio. E ele até comentou que provavelmente eles vão chegar num ponto onde todo o código nos seus aplicativos serão gerados por IA. E assim, ainda tinha um monte de gente comentando sobre isso no Reddit, comentando exatamente sobre essa matéria, né? Mas o grande ponto aqui que a galera tá discutindo é essa questão do tsunami de aplicações de inteligência artificial. Que até como o Sam Altman comentou, né? Que esse take-off, essa decolagem da IA pode acontecer de uma forma muito mais rápida, que é algo que ele achava que ia acontecer em algumas décadas, ele acredita que vai acontecer num número muito menor de anos. Olhem só o que ele falou aqui. What's something you've rethought recently on AI or changed your mind about? Acho que uma decolagem rápida é mais possível do que eu pensava. Parece difícil de raciocinar sobre isso, mas algo que leva anos em vez de uma década. E é uma questão que faz sentido, porque se eventualmente for criada uma IA que é realmente poderosa, muito inteligente, uma verdadeira AGI, vão existir literalmente bilhões de IAs que serão cópias disso. Então, se existir uma IA que é um engenheiro de software, no fundo, existem bilhões de engenheiros de software. E isso é realmente uma questão de segurança nacional, né? Se ter pessoas PhD em um país é algo bom para a nação, a partir do momento que você desenvolve essa tecnologia, onde tu consegue dar Ctrl+C, Ctrl+V e ter bilhões de PhDs, cara, a nação que conseguir alcançar isso vai ter uma vantagem absurda. E pelo jeito o governo tá comprando essa ideia. Se isso é um hype ou não criado por essas empresas de IA, a gente não sabe, mas eles estão comprando essa ideia. E até o Geoffrey Hinton, conhecido como pai da IA, olhem só o que ele comentou sobre isso, sobre essa questão de criar realmente uma IA muito avançada e como isso pode aumentar a desigualdade entre as pessoas, o que pode ser um efeito colateral dessa tecnologia, infelizmente. Quer dizer, é loucura. Estamos falando em ter um enorme aumento de produtividade. Então vai haver mais bens e serviços para todos. Então todo mundo deveria estar melhor. Mas na verdade vai ser o contrário. O que vai acontecer é que esse grande aumento na produtividade vai gerar muito mais dinheiro para as grandes empresas e os ricos. E vai aumentar a diferença entre os ricos e as pessoas que perdem seus empregos. E é louco, porque estamos fazendo algo que deveria ajudar a todos. E obviamente vai ajudar na saúde, vai ajudar na educação. Mas se os lucros forem apenas para os ricos, isso vai piorar a sociedade. E assim, isso abre todo um debate. Porque se os governos estão começando a se fechar e criar uma infraestrutura para a criação de IA, para dominar realmente essa tecnologia, porque é uma questão de segurança nacional, o que a gente está fazendo aqui no Brasil? Talvez a próxima dependência econômica dos países mais pobres em relação aos países mais ricos vai ser realmente a inteligência artificial. Eles terem esses modelos super inteligentes e fornecerem isso para os países menores. As dependências econômicas que aconteciam de outras formas aí, talvez a próxima seja realmente em relação à IA. Pois é, pensem quanto que não custaria para treinar um modelo como o da OpenAI aqui no Brasil, caso alguém fosse criar uma startup, uma empresa para fazer isso. Cara, o custo disso ia ser muito alto. Em questão de energia, de infraestrutura, de data centers, para ter tecnologia realmente de forma nacional, né? Essa é uma questão bem curiosa. Mas assim, tem muita gente interessada nessa área. Pessoas que eram da área de programação ou que querem entrar nessa área de IA. Antes, quando a gente falava de arte, no fundo eu tava falando de data science, de ciência de dados. Só que agora mudou um pouco o mercado. O pessoal já está chamando agora de AI Engineer, os engenheiros de IA. Então, profissões como cientista de dados ou engenheiro de dados, agora existe o engenheiro de IA. E assim, eu vou colocar aqui na descrição esse link, mas é bem interessante, porque ele lista aqui vários artigos, vários papers, sobre tudo basicamente que uma pessoa precisa saber para ser um engenheiro de IA. Desde os artigos principais, né, de quando foi lançado lá o GPT-1, o GPT-2 e até mesmo o O3 aí, mas também explica como é que funcionam os benchmarks de mercado, como que funciona a questão de prompts, né, e a questão de cadeia de raciocínio, e diversos outros artigos, alguns mais simples, outros mais profundos, abordando essa questão da engenharia de IA, que é realmente essa nova profissão, né? Saber trabalhar ali com a API da OpenAI, usar realmente todos esses modelos aí que estão no mercado, não só da OpenAI, mas de todas as outras empresas. Porque ok, né? Pode ser que aconteça de uma forma abrupta o avanço da IA e um monte de gente perca o emprego, mas a realidade é que talvez isso não aconteça de uma forma tão rápida assim. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que continuar trabalhando aí pelos próximos anos. E essa demanda por pessoas que têm conhecimento de IA, não só da área de ciência de dados, mas de como usar realmente esses modelos, sejam de código aberto ou de terceiros, vai ser uma coisa realmente importante. Já que, como a gente viu ali, é uma verdadeira corrida para conseguir dominar essa tecnologia em vários aspectos. Então, agora, a nova onda é atualizar o perfil do LinkedIn como engenheiro de IA. Essa é a profissão do momento.